Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo e nós vamos falar da questão do show da Lady Gaga. Se você não assistiu o vídeo de ontem, por favor, assista, por dois motivos. Porque é uma notícia importante, pelo segundo motivo, para ajudar o canal a crescer. Já chegamos a 2.970 pessoas, vamos chegar às 3.000, então convide seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, conhecidos, etc. tal, para que venham para o nosso canal, para as nossas reflexões diárias, porque aqui é a análise dos fatos, tá certo? Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho dito com muita veemência que nós ainda estamos sob a sombra de uma tentativa de golpe. Isso não parou ainda. E a prova veio, tá? Eu já tenho dito e agora a coisa aconteceu. Primeiro vamos falar de coisa boa. O show da Lady Gaga foi esplendoroso. Eu não tenho afinidade com a música dela, apesar de ser da linha do pop rock e do hip hop. Mas ela tem uma legião de fãs e, obviamente, dão conta de que foram cerca de 2,5 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Ela ficou muito agradecida, ela foi às redes sociais, se manifestou pelo carinho, etc. Tal. Ela tem pautas muito pontuais sobre diversidade, sobre questões de segregações, e etc, e etc, e etc. E, além de tudo, o que eu quero destacar com você, nessa minha fala, é que além do primor do show, com todo o profissionalismo, eu quero destacar a questão que eu já fiz uns 3 vídeos sobre a questão da Lei Rouanet, que esses imbecis da extrema-direita, esses bolsoloides do inferno, tentam distorcer. Eu não sei se houve alguma questão de Lei Rouanet em relação a esse show no Rio. Mesmo que a prefeitura tenha pago o cachê da Lady Gaga, de hospedagem, etc., obviamente que, segundo os números pré-informados, a arrecadação em termos de ICMS, o movimento da economia no Rio, seria da ordem de 500 milhões de reais. Então, é uma coisa estupenda que essa gente quis barrar o Bozo, acabando com o Ministério da Cultura, acabando com a cultura de uma forma geral estúpida, impedindo o Chico Buarque de receber um prêmio em Portugal, só foi receber o prêmio dele depois que o Lula tomou posse. Então, a Era das Trevas. E falando sobre a questão Lei Rouanet, incentivo à cultura e etc e tal. De novo, isso foi lá no governo Fernando Henrique como uma forma de dar incentivo ao fomento cultural. E como é que funciona? Os interessados procuram o MINC, que é o Ministério da Cultura, e apresentam um projeto. Com esse projeto recebe uma carta, não sai nenhum centavo do governo federal. Eles recebem uma carta carimbada para poder buscar junto aos patrocínios, que não é o caso do Rio, se envolve a prefeitura, que tem uma relação mais direta e pode ter tido alguém que patrocinou parcialmente, plenamente, para não só para divulgar sua marca, mas para poder ter exclusividade na venda dos seus produtos, etc e tal. A questão toda nessa contextualização é que quantos postos de trabalho foram gerados somente no show da Lady Gaga? Eu vou por baixo, porque eu estive no palco, eu estive em show, eu sei o que é contratação de show, de iluminação, de sonorização, segurança. Nós tivemos todo esse aparato. Esse rapazinho que teve, nós tivemos um público lá no nosso início, depois eu parei com a banda, 5.000 pessoas, imagina, já envolvia um monte de gente, só para fazer toda a parafernália funcionar. Então imagina um show do Lady Gaga. Então por baixo, pelo menos 100 pessoas foram envolvidas, por baixo, só para fazer a questão de iluminação, sonorização, montagem de palco, etc, e etc, e etc, etc. Os hotéis com lotação praticamente completa, os vendedores ambulantes, os taxistas, os motoristas de aplicativo, helicópteros sobrevoando o Rio de Janeiro com turistas, e etc. Então é um absurdo o que essa gente estúpida diz. Mas aí nós vamos ao X da questão. Terrorismo no show de Lady Gaga? Sim. Não aconteceu porque uma coisa que está acontecendo, que é o que o Ministério da Justiça do governo Lula está propondo através desse programa de fazer essa conexão entre as polícias, que eu estou me esquecendo agora, SUSP, se não me engano, para que haja essa integração de informação. E foi nesse processo de integração, uma operação no Rio de Janeiro, silenciosa, aí sim, com a inteligência do cyber, essa coisa cibernética, etc e tal, que eles descobriram que tinha um grupo Deus, Pátria e Família querendo
explodir bombas no show da Lady Gaga com o objetivo de atingir a comunidade LGBTQIA+, adolescentes e crianças. Tudo antigo, tudo envolvido com pedofilia, tudo envolvido com crime. Inclusive, eles são aqueles que provocam através da internet. Pai, mãe, teu filho pode estar no quarto dele sendo um criminoso. Porque o objetivo, mutilação. Eu peguei uma matéria aqui para dar uma olhada das coisas horrorosas que eles fazem, estimulando especialmente crianças a matar, a fazer desafios, etc. e tal, e também a questão de estupro e abusos e uma série de outras cositas mais. E, por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul, que é o Chaga, um dos caras foi preso no Rio Grande do Sul e a operação foi desencadeada. O Ministério da Justiça foram cumpridos 15 mandatos de busca e apreensão contra 9 pessoas da cidade de Campo Novo de Parecis, Mato Grosso do Sul, onde tem bolsonarista, Rio, Niterói e Duque de Caxias, no Rio. São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, outro estado bolsonarista, Cotia, São Vicente, Várzea Grande, Paulista. Nos endereços investigados foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais, e também os explosivos. Então, o objetivo deles era foram encontrados discursos de ódio contra a população LGBT, crianças e adolescentes, e promoviam a radicalização de adolescentes, automutilação, pedofilia e distribuição de conteúdos violentos nas redes. O grupo tentava dissimular o ataque com um desafio de rede social. Olha só que loucura. Segundo o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, os investigados serão autuados por terrorismo. Eles planejaram um ataque terrorista. Até por isso estamos divulgando somente hoje, para não criar alarde, que foi um caso antes do show. Então, parabéns à polícia, parabéns aos envolvidos, porque usaram da inteligência e não fizeram nenhuma alarde, porque se essa notícia vazasse antes do acontecimento do show, seria um caos, as pessoas preocupadas, etc. Então, o Rio estava realmente em festa, a democracia em festa. E eu vou mostrar então para vocês como é que aconteceu, num vídeo, a operação da polícia do Rio de Janeiro e essas buscas e apreensões. Então assista esse conteúdozinho, volta comigo que nós vamos falar do Bananinha, esse escroto que merece ir para a cadeia por ser um lesa-pátria, inclusive, Xandão, ele merece ser enquadrado no Código Militar. Lesa-pátria, traidor da pátria, fuzilamento, para todos os bolsonaristas, é isso aí. Mas primeiro vamos assistir esse vídeo da operação da polícia que culminou interrompendo a intenção deles de causar mortes. Portanto, de novo, nós não estamos livres de uma tentativa de golpe. Um comentário. Um querido amigo, um querido seguidor nosso, mandou uma mensagenzinha no comentário, dizendo que tem um pouquinho de eco, porque a sala... E ele ainda fez uma justificativa, pode ser que a sala, o espaço esteja vazio, faltando móveis. Amado, nós vamos corrigir isso aí com o microfone, mas isso tudo em seguida, tá bom? Eu peço o Pix, mas ninguém quer me ajudar. Vamos nessa. Assiste o conteúdo aí e fica comigo que vamos falar do Bananinha, aquele escroto. Aí está. Graças a Deus, Deus está no comando desse país, a inteligência falou mais alto. Então, eu sou um defensor de uma polícia com inteligência, que é o que
Ministério da Justiça está defendendo a inteligência ao invés da ostensividade, a não ser quando for necessária, para evitar essas mortes que acontecem desnecessariamente por conta dessas operações truculentas, especialmente do que está acontecendo em São Paulo, e também não vamos deixar de falar lá em cima, no norte do país, no nordeste do país, na Bahia e etc. Vamos então agora para o Bananinha. Esse escroto se licenciou recebendo, está muito bem no United States of America e vive ele, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, fazendo vídeo que o secretário vai chegar no Brasil, sanção, para cima do Xandão, vai ver, teve um vídeo que disse a batata dele está queimando, mas é o seguinte, eu trouxe um conteúdo e é importante que você assista o conteúdo, o recorte que eu fiz de um conteúdo do Desmascarando, para você ver o absurdo que é esse animal falando, mentindo descaradamente, e ele é desmascarado porque a Casa Branca desmentiu essa ideia de que o cara viria aqui para levantar coisas, para bloquear os cartões do Xandão, deixa o papapá para lá, assiste o conteúdo do Desmascarando e fique comigo para o meu comentário final. É importante assistir. E, mais importante ainda, que eu não pedi, eu vou pedir agora. Dá o teu certinho, comenta, compartilha e, principalmente, com os bolsonarenses do inferno, que essa bolha assassina, nós temos que acabar com eles. Simples assim. Então assiste e fica comigo no meu comentário final. Vai lá. Pessoal, que episódio vergonhoso, né? O Jamil Chat soltou uma reportagem dizendo que o governo Trump desmente Eduardo sobre viagem de funcionário ao Brasil. Vocês viram que ontem, aqui tem que dar nome aos bois, tá? Metrópolis e Folha de São Paulo escreveram matérias com esse teor. Governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções a Alexandre de Moraes. Integrantes do governo Trump responsável por sanções internacionais, David Gamble, chega ao Brasil segunda-feira para discutir punições. E na Folha de São Paulo, o teor da matéria era basicamente o mesmo. Eu quero começar pelo final, tá? Porque o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo em resposta a essa matéria do Jamil Chad. E tudo que ele cita, Lei Magnitsky, não sei o que, é exatamente o que está na matéria da Folha de São Paulo. Então, pra mim, ficou claro que tem a digital do Eduardo Bolsonaro nessa matéria. Foi ele que soprou, foi ele que escreveu a matéria, basicamente, pra Folha e pro Metrópolis. E mais uma curiosidade, ontem mesmo já tinha gente na internet falando isso. Olha, quando você pesquisa por essa visita desse cara, segunda-feira no Brasil, joga o nome dele no Google, pesquisa em inglês, não há no exterior nenhuma matéria falando sobre isso. Tá? Isso é uma notícia que surgiu aqui internamente do Brasil, ou seja, foi Eduardo Bolsonaro que brifou ali a imprensa, falou, e a imprensa foi lá, escreveu e colocou. Não há no exterior nenhuma matéria falando sobre a vinda desse cara. Primeiro de tudo, a questão de retirada de visto, ela fica na mão do Marco Rubio, que já é secretário de Estado, ele pode fazer isso a qualquer momento. Foi basicamente o que os Estados Unidos fizeram contra a ex-presidente da Argentina, a Cristina Kirchner. Mas isso é muito mais um alerta do que propriamente dito até uma sanção. As sanções que a gente está falando, e aí eu vou popularizar aqui, sanções do OFAC e sanções Lei Magnitsky é a mesma coisa. É que a Lei Magnitsky é o que trata as matérias que são passíveis de sanção. Então são os crimes contra os direitos humanos. Mas quem executa isso é o Tesouro Nacional Americano. Aqui eu acho importante interromper o vídeo, porque, olha só, horas atrás, 5 horas atrás, ou seja, por volta aí de 16 horas da tarde de hoje, desse domingo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. O encontro aconteceu no Global Mingan Conference em Los Angeles. Ou seja, ele tá falando que esse cara aí que vai sancionar o Alexandre de Moraes, o cara tá agora reunido com o Haddad. Meio estranho, né? Acho que as coisas não estão batendo. A versão que o Eduardo Bolsonaro está trazendo não tá, digamos, encaixando com a realidade. O Haddad que está nos Estados Unidos num tour para tentar trazer data centers, tá? Instalação de data centers no Brasil. Aí vai o nome de sanções do OFAC. Ela é a pena de morte financeira. O Alexandre de Moraes, tomando essas sanções, ele pode ser o cara mais rico do mundo que ele não vai conseguir gastar o dinheiro dele. Ele vai ter que ou tirar tudo em cash para botar embaixo do colchão, ou talvez ir para alguma criptomoeda. Então ele não vai conseguir abrir uma conta bancária, ele não vai conseguir ter um cartão de crédito Mastercard, Visa, American Express, qualquer bandeira que seja. E por quê? Porque todas essas transações internacionais, de uma maneira ou de outra, quando você passa o seu cartão para pagar uma conta que seja no restaurante, essa ordem ela vai passar por algum supercomputador americano, que é principalmente o que fala-se do sistema SWIFT. Então, quando você faz algum tipo de pagamento desse, ou quando você abre uma conta no Banco do Brasil, o Banco do Brasil, ele utiliza nas suas transações internacionais desse sistema SWIFT também. E quem tem qualquer tipo de relação com a pessoa sancionada, ela toma a mesma punição.
é dizer, se o Alexandre de Moraes for sancionado e abrir uma conta no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil aceitar abrir essa conta, o Banco do Brasil também sofre essa sanção. O que ele não conta aí são duas coisas. Primeiro, o sistema SWIFT é um sistema de gestão compartilhada entre 10 países, tá? A maioria deles da Europa. Os Estados Unidos é um desses países. Quando houve a decisão, por exemplo, de tirar a maioria dos bancos russos do SWIFT, isso veio de um acordo de todos. A Europa hoje não concordaria em excluir o Brasil do SWIFT por causa de questão de Alexandre de Moraes. Canadá tampouco. Então ele fala como se excluir a 7ª maior economia do mundo, em paridade de poder de compra, é isso que o Brasil é, a 7ª maior economia do mundo. Ele fala como se excluir a 7ª maior economia do mundo do sistema SWIFT fosse uma coisa tranquila, que os Estados Unidos vai lá, pode fazer sozinho, por causa da família dele ali, que o pai dele tá enrolado. E não, essa medida provocaria, inclusive, o Brasil acabou de firmar um acordo com a União Europeia, um acordo justamente para aumentar o comércio. Aí o Trump vai desconectar o Brasil do sistema de pagamentos, um negócio que atrapalharia a União Europeia. Aliás, a União Europeia que já está por aqui com o Trump, porque questão das tarifas e etc. E aí, se Eduardo Bolsonaro fala como se Alexandre de Moraes estivesse sozinho. Se sai uma decisão de qualquer banco que tem uma conta do Alexandre de Moraes, fechando essa conta, falando, olha, eu tenho que fechar porque lei Magnitsky dos Estados Unidos, sei lá o que, sai uma ordem do STF de outro ministro no mesmo dia, ordenando o banco para repor aquela conta imediatamente. Aí está. Gente, eu fico pensando assim, quando o cara fica com uma revolta muito grande, dá vontade de pegar um diabo desses e dar na cara, dá, até pedir pelo amor não sei do que, para, por favor. Esse é um canalha, é um escroto querendo salvar o pai. O pai sem vergonha, compartilha esse vídeo. Bolsonaro, o Bozo é canalha, é sem vergonha. O cara mostrar foto com a cirurgia aberta para fazer cena, anistia e etc e tal, canalhas. Portanto, tá aí o registro. Não tem nada a ver, são mentirosos, são usurpadores da fé alheia, ou da ignorância dessa gente, ou da maledicência dessa gente, porque muitos são maus. Então não tem nada a ver com o Xandão. Isso seria uma ruptura institucional. Os Estados Unidos têm interesse, tanto é que o Brasil ficou na taxa mais baixa de taxação. O Trump fez um alarde, mas já murchou por completo em relação ao Brasil, porque inclusive no United States of America, os caras berraram. O agro que apoiou o Trump disse, olha aqui, ó, se tu largar essas taxas tudo aí, quem vai se favorecer com a agricultura é o Brasil. Para te ver a importância que é o Brasil para o mundo. Para uns miseráveis desses, pela saga de poder, por uma ditadura satânica que eles querem fazer o que estão fazendo. Então, eu acredito que agora talvez seja um momento, já que foi desmentido pela própria Casa Branca, de pedir para mandar ele de volta, o Alan dos Santos de volta, o Paulo Figueiredo de volta, manda para nós, para eles serem julgados como crime lesa pátria, simples assim. Então é isso aí, minha gente, demorou, vai chegar um pouquinho mais tarde, quem sabe aí no seu canal, mas obrigado pela audiência, pela sua paciência, obrigado porque aumentamos os nossos números de inscritos e vamos chegar a 3 mil. Tá lá no meu recado, que aqui é a Voz Libertadora, você é uma Voz Libertadora, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, mas lembrando, um detalhe, essa semana eu vou trazer 2 pedidos muito importantes para tocar o seu coração. Já que eu não consigo tocar o seu coraçãozinho, para me dar um pix, mas tornando por algumas causas importantíssimas de saúde de 2 pessoas, eu quero contar com a sua ajuda. Mas eu falo sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo no coração.